Dente do siso. Pode parecer lenda, mas tem muita gente que tem problema com ele. A boca tá lá, preparada para receber mais um dente. O dente do siso, dente do juízo. Aí chega a hora então de visitar o dentista. Aí ele olha, vai ter que arrancar. Não tem espaço. O nome disso é extração. Aí, simplesmente, vai ter que avisar na família, vai ter que avisar no trabalho, provavelmente alguém vai ter que buscar o filho na escola, aquela reunião de negócios vai precisar adiar. A visita na casa da sua tia vai precisar adiar, porque você é a sua prioridade. Depois de todo o tratamento, você fica sem dor. Depois você vai lá pro trabalho, pega seu filho na escola, fecha aquele negócio, passa lá na sua tia, come aquele bolinho, lembrando que você é sua prioridade. Assim como o dente do siso gera efeitos colaterais, o divórcio também gera efeitos colaterais. E eu vou ensinar você a lidar com todos esses efeitos colaterais. Em todos os meus anos transformando famílias, eu nunca vi uma pessoa que casa querendo se separar. Quando um homem e a mulher decidem se separar, eles têm os seus motivos. Só que isso é tema para outro vídeo. O fato é, divórcio gera efeito colateral. Lu, e quais são os efeitos colaterais que perduram nos filhos? Primeiro, desamparo aprendido. Porque você imagina só, nesse ambiente turbulento, esse ambiente de tensão, esse ambiente de estresse constante, muitas vezes o casal tá lá tentando até mesmo readaptar, no estresse muito grande. E às vezes essa criança que está lá observando, que está lá atenta, e muitas vezes os pais acham que a criança não está vendo, acham que a criança não está observando, ou que a criança até mesmo está dormindo. E nem sempre é assim. A criança está buscando o olhar dos pais, buscando o carinho dos pais. Isso não significa que os pais não estão dando o melhor que eles podem dar, a melhor forma que eles podem entregar. Só que a criança, nesse momento, é como se tivesse assim, a sensação é, não estou sendo vista mesmo. Algo está acontecendo. O meu mundo está desabando. Afinal de contas, quem protege a criança é os pais. E naquele momento, não está acontecendo isso. Porque o olhar dos pais estão aonde? Para eles. O foco deles nesse momento é eles. Então gera esse desamparo. É gerar na criança uma insegurança muito grande. É que como um dos protetores, ou aquela pessoa que nos ampara, que nos protege, que estava lá, sabe aquela sensação? Essa pessoa nunca vai me deixar, sabe? O grande, a figura que nos ampara, sabe aquela figura? Essa pessoa foi embora. Essa figura foi embora. E como essa figura foi embora, qualquer outra pessoa também pode partir. Então, na vida, a gente carrega aquela dor assim, qualquer momento, outra pessoa também pode me deixar. É o medo de perder. Por isso que gera também no nosso inconsciente uma dependência emocional. É uma sensação de eu preciso agradar você o tempo inteiro, porque senão você também vai embora. Você também vai me deixar. Você também pode partir qualquer momento. Então, se eu não me entregar completamente, você também vai me deixar? É uma insegurança que fica, uma raiz lá, que você nem sabe por que você faz isso. É um medo constante de você fica tensa o tempo todo e você não entende por que você fica tensa o tempo todo, esperando uma notícia ruim, ou por que você entra em situações de conflito o tempo todo, ou você compra a briga de todo mundo, você não sabe por que você faz isso. Sabe esse briguinha que você vai lá para defender Beltrano e vai na vizinha porque eu vou lá defender ela porque tadinha dela. Você não sabe por que você age assim. E você não tem que defender os fracos e oprimidos. Por quê? Porque naquele momento você também estava se sentindo fraca e você também não tinha ninguém para te defender naquele momento que você precisou de alguém, porque também
também você estava se sentindo fraca e você não teve a ajuda de quem você precisava ter. Aquela pessoa foi embora, aquela pessoa te deixou. Em determinados momentos da sua vida, você precisou ser forte. Por quê? Quem estava para te defender? Quem estava lá para te acolher? E hoje, você se vê muitas vezes em relacionamento, as pessoas te usam e você não entende por quê. Você vê em relacionamentos que as pessoas passam por cima de você e você permite isso. E você não entende por quê. Ou então, muitas vezes, você tem que ser a dura, a forte, a mulher de fibra. Por quê? Porque você teve que cuidar de todo mundo? Porque naquele momento faltou. E aí esconde por trás tanta dor, tanta insegurança, tanto medo, tanta tristeza. Aí tem que tomar muitas vezes remédios antidepressivos, dores pelo corpo, então nem se fale. É fibromialgia, que eu tenho que ficar tensa. Tensa? Por que eu fico tanto tensa? Essa tensão absurda no meu corpo que me consome, dores de cabeça, porque muitas vezes eu vivia aprisionada. Não faça isso, não faça aquilo. Porque o ambiente de tensão, de ver pai, mãe brigando, uma hora aquela pessoa era extremamente carinhosa. E de repente, aquela pessoa que era carinhosa estava brigando, estava xingando. Como que uma pessoa extremamente carinhosa de repente mudava? E estava lá brigando, xingando. E aquela pessoa que era o porto seguro, que era a pessoa que era grande, que deveria me proteger, de repente mudava. Eu estava vivendo num campo minado, um campo que eu precisava me proteger sozinha. É assim? E isso tudo gera instabilidade. Isso tudo gera dentro de você uma avalanche emocional. E entenda uma coisa que eu estou falando, todos os sintomas aqui. Não existe culpados. Não existe culpados. Só que nós não podemos olhar para a situação toda e falar assim, não, tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está tudo bem. Ignorar o problema não significa que ele não exista. Tá lá. Os sintomas estão aí para serem vistos e tratados. Porque senão isso vai sendo passado de uma geração para outra geração, que vai passando para outra geração e vai parar aonde? Isso pode parar em você. Para em você tudo isso, porque senão é seus filhos. Quantas vezes você também pensa isso? Tenho certeza. Eu não quero fazer a mesma coisa que fizeram comigo e você está fazendo no seu relacionamento. Você está vivendo isso em você aí. Todas essas dores, você está reproduzindo essas dores aí, em você. Então pode parar agora. Vou repetir essa frase. Não existe culpados. Não existe culpados. E sim responsabilidade. Responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade mediante a esse fato e a partir disso eu vou trabalhar em cima desses sintomas que estão apresentando aqui. Porque esses sintomas estão a serviço de alguma coisa, para mostrar onde está a dor do meu sistema familiar. E pode parar em mim a partir de agora, que eu sei de tudo que está acontecendo. Eu já atendi muitos casos e teve um caso que me marcou muito, eu quero compartilhar com vocês. É de um jovem, quando os pais se separaram, ele ficou com aquela sensação de juízo do pai, sabe? Ele ficava até com sentimento de raiva, de ódio do pai, porque ele tomou as dores da mãe. Então ele ficou do lado da mãe, defendendo a mãe, porque o pai jamais deveria ter feito isso com a mãe. Minha mãe, minha protetora, e o pai, um boêmio, porque meu pai fuma, porque meu pai bebe, meu pai não paga pensão, e o tempo foi passando. A mãe me procurou e também com a mesma postura, porque meu ex-marido, falando mal do marido, eu comecei a fazer algumas perguntas para ela. O que fez você se apaixonar por ele? Falou assim, meu tempo com ele era tão bom, porque no início ele não bebia, no início ele era apaixonante. Mas então, essa história é sua com ele. Essa história faz parte da sua vida com ele. Perceba que é o melhor que vocês dois
tiveram e o melhor que vocês dois tiveram, agora é o filho. E 50% de cada um, ó, o seu filho é 50-50. Ela olhou e falou assim, é verdade. Ela começou a concordar com algumas coisas. E essa dor que você está tendo em relação a ele é também relacionada a quê? Quem na sua família se separou? Ah, meus pais são divorciados. E o meu pai fazia isso com a minha mãe. Eu falei, então essa dor que você está tendo também é só em relação ao seu marido? Ela falou, não, essa dor também é em relação ao meu pai. Eu falei, então você está carregando também essa dor em relação aos seus pais, não é? E aquilo foi começando a fazer muito sentido para ela. Eu falei, então você pode deixar essa dor lá atrás também, entendendo que aquilo que seus pais fizeram também foi o melhor, certo? E ela começou a entender tudo aquilo que estava acontecendo com ela e separando o que era dos pais, do relacionamento dela com o ex-marido, que é o primeiro marido, e deixando as bagagens. E ela foi entendendo. E aí ela começou a falar bem do marido para o filho. Só que também ali já não era mais suficiente, porque já tinha sido plantado ali todo o sentimento em relação ao pai. Entenda, quando o pai é excluído, o pai é colocado de lado mediante ao filho, o filho começou a ter comportamentos semelhantes a este pai. Não demorou muito, foi no prazo de 6 meses. Esse filho começou a se comportar igualzinho ao pai. Igualzinho. Comportamentos de bebedeira, comportamentos de sair com várias mulheres na faculdade. Por quê? Ele olhava pro pai e falava assim, porque meu pai, ele não presta. Ele começou a se comportar igualzinho. E a mãe, filho, eu gostaria muito que você fosse na Lucrécia. Eu vou na Lucrécia por quê? Não preciso dela. É você que mudou, mãe. Eu não quero mudar. Filho, vai na Lucrécia. Não vou, não preciso dela. 6 meses cravado. Esse menino começou a ter pânico. Lembra que eu falei que o sintoma está a serviço para nos mostrar alguma coisa? A doença bateu na porta. Ele desesperado acorda. Ai, mãe, eu acho que eu vou morrer. Ai, mãe, nossa, meu Deus do céu. Filho, lembra que eu te falei daquela doutora lá? Você não acha que tá na hora de você procurar ela? Ai, eu vou procurar, pode marcar, mãe. Pode marcar. Ele foi, marcou, eu agendei um horário que estava de acordo com a minha agenda. Ele me procurou, falou assim, Lucrécia, eu acordei de madrugada, parecia que eu ia morrer. Eu respirava fundo e não passava aquela sensação. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei, tá bom. Comecei a conversar com ele me explicando. Eu falei, quando começou isso? Meus pais se separaram, mas isso não tem nada a ver com a minha história. Nada a ver comigo. É a história dos meus pais. Só sei que eu tô bebendo. Eu acho que tem a ver com a cerveja. Eu misturei as bebidas. Foi isso. Eu tô fumando também. Eu falei assim, eu lembro de você. Mas você bebia? Eu falei, não, eu comecei faz pouco tempo. Faz quanto tempo, assim, o total que você bebe? Assim, eu comecei agora. Você sente falta do quê? Ah, de nada não. Nada? Eu falei, nada. Eu tô muito bem do jeito que eu tô. Quem você não quer ver ou tirou da sua vida? Você tá se protegendo. Aí ele caiu em pranto. Eu não quero olhar pro meu pai, mas eu sou igualzinho a ele. E o que você decide agora? Eu decido amar meu pai, porque eu tô vendo que eu sou muito igual a ele. Ele disse, eu me tornei um juiz do meu pai e agora eu vou para a posição de filho, porque eu quero voltar a amar ele. Esse lugar que eu tô tá muito pesado para mim. Aí nós falamos algumas frases ali. Ele voltou a conversar com o pai dele, voltou a se comunicar com o pai dele. E ele disse assim, agora, além de filho que eu sou do meu pai, eu tenho o meu melhor amigo. E eu percebi uma coisa que fazia muito tempo que eu não estava conseguindo ter, Lucrécia. Eu falei, o quê? A minha vida financeira começou a deslanchar. Eu tô tendo oportunidade de trabalho, coisa que estava parado. O meu relacionamento com a minha mãe melhorou, porque eu percebi que eu posso amar meu pai e não desagradar minha mãe, que parecia que se eu amasse meu pai, eu ia ser infiel à minha mãe. E eu percebi que eu posso amar meu pai e tá tudo bem agora. Eu posso
amar ele e tá bem com a minha mãe, que parecia que eu ia trair ela. E agora até o meu relacionamento, eu tô com uma mulher só, e eu consigo agora falar dos meus sentimentos pra ela, coisa que tava tão difícil falar, porque eu tinha dificuldade de expressar sentimento. Parecia que tava travado, calado, parecia que eu não podia falar o que eu estava sentindo pra ela. Agora eu consigo falar o que eu quero, o que eu sinto. Parecia que se eu falasse, essa pessoa iria embora. Perceba o que muda na vida de um filho quando ele se posiciona no lugar de filho e vai curando as feridas de relacionamento entre pai e mãe. Agora que você já está curtindo muito esse vídeo, aproveita, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu vejo que você precisa lidar com o divórcio dos seus pais. E também eu vejo que você precisa lidar com a dor do que ficou em relação ao seu divórcio. Eu estou aqui para ajudar você da mesma forma que eu já transformei mais de 10 mil famílias. Agora, se inscreva aqui na minha lista de espera. O link está na descrição deste vídeo.